Fale comigo, independente das circunstâncias. Rumo ao topo. Ah, não. Ah, não. Você não tirou uma semana? Não fez? Não. Eu estava trabalhando, agora queria ter tirado uns dias, nem foi possível. Agora eu quero acreditar que você dormiu, pelo menos. Eu vou te dar uma nova chance, porque isso é decepcionante para o primeiro domingo do ano. Independente das circunstâncias. Rumo ao topo! De novo, rumo ao topo! Muito bom. Agora eu fiquei animada. Sabe, Moisés foi gerado e criado por um tempo no cativeiro, mas não para o cativeiro. E nós vamos ver uma história aqui muito interessante, que prova, eu vou provar a você, que as circunstâncias não são importantes. Muito pelo contrário. As circunstâncias, elas têm tudo para funcionarem como um estímulo na vida de uma pessoa. Mas ainda que você não consiga ver nada motivador, ainda assim, o Senhor vai continuar sendo o Senhor das circunstâncias. O Senhor está acima das circunstâncias. O Senhor opera por intermédio das circunstâncias. Então, você não tem que ser o resultado das suas circunstâncias. Você pode estar vivendo um determinado momento difícil, mas isso não significa derrota. Então, vamos ler em Êxodo 6:20, que diz assim: Anrão, ou Anrão, é um nome meio estranho, mas é isso mesmo, tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Números 26:59. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Bom, então nós estamos vendo que Arão e sua mulher Joquebede tiveram 3 filhos. Agora, nós precisamos descobrir em que contexto eles formaram essa família. Eu posso assegurar, muito difícil. Vamos lá, Êxodo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Lembra quando... Você já leu sobre isso, vai lembrar quando Jacó desceu para morar em Gozém, o lugar especial que José havia preparado para o pai e toda a família. No total, 70 pessoas. Então, eles iniciaram com um número de 70. São estes: Rubem, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70, porém já estava no Egito. Você lembra bem disso, que ele era governador do Egito, levou o pai para lá. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Já não era tão... Eles se tornaram em número bem maior, cresceram. E
se fortaleceram, diz a Bíblia. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Eu não sabia sobre José, talvez também esse não saber significa ignorar o fato de que esse homem fez tanto pelo país, e agora como nova liderança, ele quisesse ignorar todos os bons feitos do passado e as lideranças que tinham apoiado o país. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Pode ver que sempre começa assim. É mais forte, é maior, então incomoda. E porque está crescendo, está em evidência. Então começa a incomodar. Temos que agir com astúcia. Você sabe que astúcia é aquele negócio que se faz debaixo dos panos. É uma coisa que você faz tentando mostrar outra, faz uma coisa tentando mostrar uma outra coisa, mas por trás daquilo há todo um plano. Temos que agir com astúcia para que não se tornem mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho esforçados, vá prestando atenção, para os oprimir, digo oprimir, então, com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Bom, nós vamos usar muito esse versículo, eu gosto dele, ele é muito importante, e nós vamos repetir juntos. Todavia, quanto mais oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. E os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. E em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Essas eram as circunstâncias deles. Foi neste contexto que essa família foi formada. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sefira e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Isso nós precisamos falar juntos. E o povo ia se tornando mais numeroso, cada vez mais forte. Então, em que circunstâncias? Eu não acredito que alguém esteja vivendo circunstâncias mais difíceis que essa. Eu não creio. Por mais que as suas circunstâncias não sejam favoráveis, não estejam agradáveis, é provável que não chega
nem perto disso aqui. Porque apesar de hoje nós termos muito desemprego, lá não era o problema não era desemprego. Todavia, eles morriam de trabalhar sob um regime escravo, sem remuneração nenhuma. Nenhuma. E ainda sobre opressão. Então, uma opressão de chibata. E ainda com esse plano sórdido de matar os filhos. Você vê que havia um requinte de crueldade, porque ele pegou as parteiras e deu a elas a ordem de matar o seu próprio povo. Mas elas temeram a Deus, elas não temeram ao rei. E isso continuou, ele ainda piorou. Ele colocou elas como fiscais. Fiscaliza, é menino, mata. Não deu certo. 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Então elas foram abençoadas, porque mesmo sobre uma opressão, a autoridade daquele lugar deu a elas uma ordem para que elas matassem os meninos. Elas não fizeram, elas temeram a Deus, não temeram o rei. Deus as abençoou. Além delas não sofrerem nenhuma consequência ruim, o rei não pode fazer nada contra elas, elas ainda foram abençoadas por Deus grandemente. E o povo foi sendo fortalecido e foi crescendo. Por isso o faraó ordenou, agora ele colocou mais fiscais, piorou. Por isso o faraó ordenou do seu povo. Então cada egípcio um fiscal de cada israelita. Então piorou, acirrou, ficou mais difícil. Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Você sabe que, você já deve ter ouvido falar dos terríveis crocodilos do Nilo. Então, por que jogar no Nilo? Não era só o fato de matar as crianças, os bebezinhos afogados, mas assim seriam comidos pelos crocodilos. Vamos continuar. Êxodo 2. Um homem da tribo de Levi, que você sabe que era Arão, casou-se com uma mulher da mesma tribo, que você sabe que é Joquebede. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino, deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Vai vendo como Deus organiza tudo. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então, armando o menino, aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou e o amamentou. Tendo o menino crescido, eu não sei quanto ele cresceu. Não, a Bíblia não fala quanto ele cresceu, mas o suficiente para essa mãe incutir, para essa mãe colocar dentro, esculpir na alma desse menino a palavra de Deus, o Deus vivo. Ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Bom, você vê aqui, foi nesse contexto que essa família foi formada. E para mim é impressionante, porque quando nós olhamos nos dias de hoje, não é comum as pessoas dizerem, eu acho que eu tenho medo
sei se eu vou casar, porque eu tenho medo de casar e o mundo está difícil, ou quando casa, você ouve muitos casais dizerem isso, eu não sei se vamos ter filhos, porque está muito difícil, o mundo está muito difícil, e não dá para ter filho, e criar filho nesse mundo está muito difícil. E aí, você olha as circunstâncias de hoje, o mundo de hoje, olha o mundo em que estava, o tempo em que eles estavam vivendo, as circunstâncias deles. Então, era para, dentro de uma sentença, um decreto de morte para todos os meninos, e tanta opressão, imaginar que eu vou ter um filho, e ele já vai nascer escravo, e ele, se for um menino, ele já nasce, antes de nascer, ele já foi sentenciado à morte. Então, dentro desse ambiente, desse mundo, neste contexto tão difícil, e eu fico impressionada, e quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, e vejo o que é a fé viva, o que a fé viva pode fazer por uma pessoa, eu estou mostrando para você, as circunstâncias eram dificílimas, levantar todo dia num ambiente hostil, de bate-bata, ameaça, decreto de morte sobre os filhos, dificuldade, opressão e mais opressão. Nós vemos um ambiente tomado de sonhos, de amor, de esperança, perspectiva de vida. Eles viveram além das circunstâncias. E que circunstâncias? Além. Isso é inacreditável. Veja bem, eu ainda disse na virada e vou repetir, essa pode ser a melhor fase da sua vida. Se você fizer uma coisa, se você controlar a sua atenção, se você controlar o seu foco e perseverança. Se você controlar o seu foco, controle o seu foco. É inacreditável que em meio a tanta opressão, esse ambiente, essa atmosfera tão hostil, não afetou a vida deles. Não afetou o emocional, não afetou a fé, não afetou o espírito, porque eles continuaram crescendo, eles continuaram casando, eles continuaram tendo filhos. Arão e Joquebede não tiveram um filho, tiveram 3 filhos, e é tão impressionante, que eu vou ler para você, daqui a pouco, mais o próprio Deus falando sobre os 3. Eles tiveram 3 filhos, e você não vê, naquela geração, você não vê na Bíblia, seguida assim, 3 líderes, essa família que vivia debaixo do cativeiro, no cativeiro, debaixo da opressão, esse casal gerou 3 filhos, que se tornaram líderes, que mudaram, e fizeram a diferença, não apenas naquela época, mas até nos dias de hoje, porque você deve saber que a liderança de Moisés é estudada e é utilizada por grandes empresas e treinadores no mundo de liderança. A liderança dele continua tão atual, porque é inacreditável um homem ter liderado tantas pessoas e com uma capacidade e sucesso. Então, ela é estudada. Então, até hoje, a liderança dele é estudada, é utilizada, e nós somos edificados, não apenas pela liderança, pela fé, por tudo, pela vida desse homem, e por toda a família, porque
Moisés se tornou o libertador de Israel. Arão, o sacerdote, Miriam, profetisa e líder na música. 3 lideranças fortes, que foram criadas no cativeiro, mas não para o cativeiro, porque não se envolveram com as circunstâncias. Não foram tomados, não permitiram que o espírito fosse tomado pelas circunstâncias. Por mais terríveis, dificílimas que fossem, eles não foram dominados por elas, por todas as perseguições e opressões e todas as situações causadas por aquele rei, por aquele líder, que agora oprimia e pesava terrivelmente a vida daquele povo. E eles continuaram progredindo, eles continuaram crescendo, eles continuaram avançando. Foi a fase que a Bíblia fala que eles mais cresceram, que eles mais progrediram. E você vê que para uma pessoa crescer dessa maneira e continuar amando, porque um casal se uniu, eles quiseram se casar, então havia romantismo, havia amor, havia sonhos, eles tinham sonhos, e significa que aquele ambiente não afetou o espírito deles, as circunstâncias não moveram a vida deles. Eles não se envolveram com as circunstâncias. Eles não foram afetados por elas. Pelas dificuldades, pela opressão, pela perseguição, pelo decreto de morte. Nada disso. Porque você sabe, e eu vou repetir, que uma pessoa que se envolve com tudo isso, ela não tem espírito, ela só chora, ela se entrega, ela perde a vontade de viver. E ninguém aqui perdeu a vontade de viver. Estavam gerando filhos, estavam progredindo, estavam construindo. Muito pelo contrário, uma pessoa sem vida não constrói nada. Eles construíram as cidades, celeiros. Eles construíram, eles continuaram casando e gerando filhos e produzindo. E continuaram crescendo. E crescendo, e cresceram tanto, e foram ficando cada vez mais fortes, e decreto de morte, e opressão, e chibata, e o povo crescendo. Isso não é forte demais? Isso não mexe com você? Isso não muda tudo? Sim, isso muda. Independente das circunstâncias, foram seguindo, subindo, subindo. Eles tinham um alvo. Crescer, rumo ao topo. Eu vou crescer. Tem dificuldade, tem problema, mas eu posso crescer. Eu posso, agora é minha hora. Ninguém parou de crescer. Ninguém parou de construir. Ninguém parou de viver. Ninguém parou de gerar filhos, porque havia um decreto de morte. Sabe o que significa? Confiança em Deus. Diga confiança em Deus. Fé viva em ação. Sim, fé viva em ação. É isso que significa. Você está vendo a fé viva em ação. É isso que nós vemos. Eles confiaram em Deus. Confiaram em Deus. As parteiras receberam uma ordem, nada mais, nada menos que o Todo-Poderoso do Egito disse para elas: matem os meninos. O que elas fizeram? Elas não temeram, a Bíblia diz, elas não ficaram com medo, não tiveram medo, elas não tiveram do rei, elas temeram a Deus e não tiveram medo do rei, elas não obedeceram às ordens do rei, elas confiaram em Deus, diga, confiaram em Deus, não tiveram medo do rei, mas temeram a Deus. Outro, não sei. Outros, talvez,
eu não tenho saída. Eu vou ter que obedecer, porque senão vai ser o fim da minha vida. Não. Eu confio em Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Deus. Eu vou confiar em Deus, eu não vou fazer isso está errado. Eu não vou matar o nosso povo, eu não vou matar esses bebês, eu não vou fazer essa atrocidade, eu não vou obedecer essa coisa absurda. Eu vou confiar em Deus. E elas confiaram em Deus. E por terem confiado em Deus, o rei não pôde fazer nada com elas. E Deus abençoou elas demais. Abençoou elas demais. Meu Pai, como elas foram abençoadas. Muito abençoadas. E isso, debaixo desse regime de opressão total. Agora, não funcionou com elas. O rei botou um fiscal, cada egípcio foi nomeado fiscal de cada israelita, fiscalizar. Nasceu o menino, joga no Nilo. Pois eu li para você e fui para o capítulo 2. O que aconteceu no capítulo 2? Debaixo dessa opressão, o decreto já tinha sido feito. Joga no Nilo. Cada egípcio era um fiscal. Viu o menino, joga no Nilo, para os crocodilos comerem. Pois casarão com Joquebede e logo começam a gerar filhos. Geraram filhos. Geraram Moisés debaixo dessa opressão. Era para dizerem, não vamos gerar, não dá. Debaixo dessa opressão não dá. Não, nós confiamos em Deus, nós vamos continuar vivendo a nossa vida, nós vamos continuar sonhando, projetando, avançando, subindo, nós vamos para o topo, é agora que nós vamos crescer, está difícil, e agora? Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. E eles continuaram, nesse ambiente difícil, crescendo, produzindo, sonhando, além das circunstâncias. As circunstâncias não tiveram poder sobre eles. Independente do que está acontecendo, eu acredito que aquele povo, para manter esse espírito, aquelas pessoas disseram, nós confiamos em Deus, nós decidimos, vamos confiar em Deus. E vamos continuar vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Se não tivesse chibata, nós vamos continuar vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Como se não tivesse decreto, nem chibata, nem opressão, nem escravidão. Como se nada tivesse acontecendo. Nós vamos tocar a nossa vida. Nós vamos continuar sonhando, projetando, avançando. Independente disso. E você vê, que coisa incrível. Deus vai se manifestando. Quando uma pessoa tem na vida dela essa segurança, essa confiança, e ela vive além de tudo que está acontecendo. Ela olha para Deus, ela olha para fora, ela olha para Deus. Não, eu estou cercado de opressão. Tem problema de cá, mas eu vou olhar para Deus, eu vou olhar para o alto, como diz a palavra, eu vou confiar nele, eu vou temer ao Senhor. E essa mulher gerou, viu que o menino, nasceu o menino, ela viu que era bonito, que era alguém especial, e ela escondeu por 3 meses. Quando não deu mais para esconder, ela confiou em Deus, ela preparou como se fosse uma arquinha, a arca da salvação da vida. Ela preparou aquele cesto e colocou, betumou com um piche, para que a água não entrasse, e o Nilo era o cenário da morte, e ela acreditou que no cenário da morte ela teria vida. Deus transforma a maldição em bênção. No mesmo lugar onde foi feito um decreto, que crianças fossem afogadas e comidas por crocodilos, ela acreditou que o filho dela ia viver.
Isso para mim, assim, é show, é uma coisa fora do comum. Você vê o que é a fé de uma pessoa. E a fé desse casal era grande, a fé dessa mãe. Ela criou esse menino até quando ele estava crescido, diz a Bíblia. E eu não sei quanto esse crescido, mas crescido bastante. Para ela esculpir na alma dele a palavra de Deus. Para ele temer a Deus, para ele confiar em Deus, para ele servir a Deus. Porque ela fez tudo pela fé. Ela escondeu ele pela fé. Não temendo a ira do rei, está aqui, ó. Quer ver? No versículo Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Pela fé. Então, os pais esconderam o menino pela fé, que ia dar certo. Vai dar certo. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Tinha um decreto de morte. Eles esconderam, eles não temeram. E quando diz, a Bíblia diz, não temeram o decreto do rei, é porque eles confiaram em Deus. Eles tinham uma fé viva no coração, uma segurança. Deus vai nos honrar. Ela fez o cestinho, bem protegidinho, colocou o bebê 3 meses. Olha como Deus faz as coisas. Ali tinha que ter fé. Que nenhum crocodilo ia virar aquele cesto, que não ia entrar água e não ia afogar o bebê, e que Deus ia criar uma providência, Ele viria com a providência. Pois naquele momento, ó Deus é o Senhor das circunstâncias, está além das circunstâncias, Ele está nas circunstâncias, Ele usa das circunstâncias. Naquela hora, a menina ficou vendo, a Miriam, o que ia acontecer. A filha do faraó foi tomar banho. As servas começaram a andar na margem. Ela viu o cestinho, mandou buscar. Olhou que tinha um bebê chorando. Ficou com pena do bebê. Miriam chega, tudo casadinho, tudo certo, Deus encaixa as coisas. Você acha que por mais planejado que tivesse sido aquilo, você acha que daria tudo tão certo se Deus não estivesse naquilo? Eu fico olhando as pessoas, não, mas é porque porque o quê? Aquilo foi a mão de Deus. Porque por trás tinha uma pessoa de fé, tinha ali pessoas de fé, pessoas que confiavam. E aquela moça podia, a filha do faraó, ela ia passar por cima da ordem do pai, ela sabia que o pai tinha mandado matar cada menino hebreu. Manter a vida de um menino hebreu era passar por cima do próprio pai. Pois ela se compadeceu do bebê. Chega Miriam e diz assim, será que é uma mulher para dar mamar para o menino, ajudar aí? Com quem não quer nada. Deus resolve todos os problemas de uma vez. O problema emocional, o problema financeiro que estavam vivendo, tudo de uma vez. Porque agora a mãe do menino vai amamentar e criar o menino. E ainda vai ganhar por isso. Vai ganhar um bom dinheirinho. Para criar o próprio filho. E agora, nenhum fiscal podia ir lá pegar o menino, porque a filha do faraó protegia aquele menino. E você vê que a mão de Deus, porque ela podia ter pensado, não posso fazer isso, eu vou passar por cima do meu pai. Meu pai deu uma ordem, agora eu protejo um menino, eu pego esse menino como se fosse meu. Não, é Deus. Quando você decide confiar em Deus, Ele pega uma situação que parece perdida e reverte em seu favor. É Deus. Olha Deus aí, em cada detalhe. Está indo lá o cestinho, e naquela hora, a
a filha do faraó vai se banhar, as servas andando, vê o cesto, manda chamar, olha e vê o bebê, se encanta com o bebê, chega Miriam, será que eu chame uma mulher aí dos hebreus, assim, quem sabe para ajudar? Chama lá para mim. Foi a mãe, Joquebede foi lá. A senhora pode criar esse menino para mim? Sem problema nenhum, ainda vou pagar bem. A senhora cria, amamenta, quando ele estiver já desmamado, a senhora entrega para mim, sem problema nenhum. Deus não deixou a mãe sem o filho. Deus deu tempo para aquela mãe incutir nele a palavra de Deus e ensinar aquele menino a temer a Deus e a confiar no Deus vivo. A mãe teve todo o tempo que precisava para forjar o caráter daquele filho. O filho que foi criado no cativeiro, mas diga comigo, mas não para o cativeiro. Estava no cativeiro, mas não para o cativeiro. Ele foi criado, isso que você tem que olhar, ele foi criado no cativeiro, mas não para o cativeiro. Nós podemos estar vivendo um momento de opressão, mas essa não é a nossa vida, não é aí que vamos ficar. Ele estava sendo criado no cativeiro, mas não para o cativeiro, não ia ficar no cativeiro, nem debaixo daquele cativeiro, nem debaixo daquela servidão. Porque havia fé, havia uma confiança viva. Aqueles pais confiavam em Deus, em meio à opressão, estavam amando, gerando filhos, produzindo e crescendo, e ficando mais fortes, e muita opressão, e mais fortes, e muita opressão, e mais fortes estavam ficando, e opressão, mas impressionantemente, quanto mais eram oprimidos, mais fortes, mais cresciam, mais produziam, mais avançavam, mais intimidavam. É Deus. Por quê? Porque o espírito deles, em nenhum momento foi tomado pela opressão. Porque se eles tivessem sido tomados pela opressão, eles teriam morrido. Como eu vejo muito crente morre na fé, por causa do problema, diagnóstico médico, problema, o aperto, muita opressão, muita dificuldade, uma dificuldade muito grande, então desanimei, não dá mais. Se esse povo tivesse se envolvido, teriam desanimado, porque se você se envolve com o problema, é onde você vai se abatendo. Mas quando você olha só para Deus, você tira o olhar da chibata, tira o olhar do decreto de morte, tira o olhar da opressão, tira o olhar da dificuldade, você só coloca em Deus e confia em Deus. E é impressionante, no momento mais difícil da vida deles, foi o momento em que eles mais cresceram. Mais cresceram. Foi quando eles mais produziram e mais cresceram. Isso é incrível. Em Miqueias 6,4 diz assim: eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Arão e Joquebede tiveram 3 filhos e formaram aqueles filhos debaixo um regime de escravidão. Mas como eu disse, não para a escravidão, nós estamos vivendo nesse momento, mas nós não somos essas circunstâncias, nós não vamos terminar assim, nós temos um Deus grande, e debaixo daquela opressão e chibata e decreto de morte, eles formaram homens de caráter, e a Miriam, pessoas que temiam a Deus, que foram uma estrutura para Israel, instrumentos nas mãos de Deus, para que Deus pudesse conduzir aquele povo, líderes. Eles formaram 3 líderes. Quem que você conhece? Quem? Nesse tempo, naquele tempo,
naquele tempo não há nenhum registro de alguém que tenha formado, que tenha saído de uma mesma família, 3 líderes tão importantes para o reino de Deus. Não tem. 3 líderes tão importantes. Moisés, o libertador de Israel. Arão, sacerdote. Miriam, profetisa, e aquela que liderava na música, ela formava o povo na música, ela atuava na música, e atuava muito bem, por sinal. Então vem cá, você acha que uma pessoa deprimida consegue cantar? Uma pessoa deprimida, acabada, com o espírito acabado. Ela se desenvolveu na música, e onde é que estava, em que regime viviam, quais eram as circunstâncias de opressão total. E continuaram crescendo, produzindo frutos, avançando. Essa família foi formada nesse tempo de grande opressão, dificuldade e servidão. E vemos uma família que produziu, que cresceu, que avançou, que era feliz. Você vê a família inteira engajada para salvar o Moisés, todo mundo unido numa mesma fé. Nós vamos salvar esse menino, ele não vai morrer não. É a mãe, é todo mundo engajado. Depois ela vai e entrega o menino para a filha do faraó, preparadíssimo, para nunca se corromper. Você vê, é por isso que eu falo, os pais têm o tempo e a eternidade de seus filhos nas mãos. Os pais têm o tempo e a eternidade dos filhos nas mãos. Você pode influenciar totalmente o futuro dos seus filhos. A fase mais importante da vida de uma criança é quando, exatamente, de uma pessoa, de um ser humano, é quando ela é criança e ela é formada na fé. E Moisés, tudo que ele levou foi o que a mãe dele passou para ele no tempo em que ela estava com ele, porque depois ela teve que entregá-lo à filha do faraó, e naquele tempo foi o suficiente para ela incutir, para ela esculpir Deus na alma dele. E esse homem, lá, teve todas as experiências, e que coisa estrondosa, fez a melhor faculdade que havia, sim, foi instruído em toda a ciência do Egito, foi colocado à disposição dele todo o conhecimento melhor, e mais profundo e mais avançado que havia no mundo, foi dado a Moisés. Deus o treinou de todas as maneiras para o futuro. Porque no futuro, desafios vários, como depois quando ele foi para o deserto, aí ele foi treinado no deserto, porque ele passaria 40 anos da vida dele também no deserto. Então aquilo que começou com um decreto, uma ameaça de morte, terminou com o maior líder de todos os tempos. Ele foi sentenciado à morte, ele não tinha nem nascido, e ele terminou os seus dias. Está lá, você lê em Deuteronômio, que nunca mais se levantaria outro líder como ele. Alguém que falava com Deus face a face. E você sabe por que isso pôde acontecer? Porque em meio a circunstâncias tão difíceis, havia pessoas de fé, pais de fé, pessoas que criam no Deus vivo, que não dependeram das circunstâncias, mas dependeram de Deus, que não temeram as circunstâncias, mas temeram a Deus, que não pararam a vida em função das circunstâncias, mas continuaram sonhando em Deus e projetando em Deus. Isso é incrível. Aqui tem uma lição para a vida. Mais tarde, quando chegou um ponto que não dava, aquela opressão, o que esse povo fez? Esse povo clamou a Deus. Está
aqui em Êxodo 3, 7, disse o Senhor: de fato tenho visto opressão sobre o meu povo, no Egito tenho escutado o seu clamor. Então quando o problema agravou, o que eles fizeram? O que eles fizeram para aquilo ser resolvido? Eles clamaram a Deus. Porque a única forma de você ter sua vida mudada e transformada é buscando a Deus, é clamando a Deus, é invocando o nome do Senhor. Então está aqui: tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá! Pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O clamor chegou. E Deus disse: vou tirar de lá, vou dar uma terra boa, vou dar uma terra vasta. Quer dizer, Deus tinha planos altos para eles. E uma coisa que eu acho interessante, no 9 diz assim: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Talvez no início, eles até falaram com Deus, mas não com aquela força, sabe, de chegar e mostrar a Deus confiança. Senhor, eu não quero essa vida não. Senhor, eu vou entregar isso aqui. Talvez inicialmente eles acharam que aquilo podia passar, mas quando eles buscaram a Deus para valer, quando eles creram realmente, invocaram o nome do Senhor, a Bíblia diz: agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Então você vê que quando eles clamaram, e clamaram com toda a fé, o socorro chegou. Eles tiveram socorro. Como é que eles resolveram aquele problema? Na oração. Como é que você vai resolver a sua vida? Na oração. Se você entrou em 2018 e achar que você vai resolver algum problema da sua vida na força do braço, ou que ele vai melhorar, que ele vai mudar do nada, ele não vai mudar do nada. As coisas mudam quando nós paramos e buscamos a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Você teve um diagnóstico ruim? Ao invés de você ficar aí, se fazendo de vítima, e contando para todo mundo, e olha, disseram que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, você tem que ir a Deus, falar com Deus e rejeitar isso. Se o problema é financeiro, ao invés de você ficar aí, como eu vejo um monte de gente, então não deu certo, sabe? Porque a economia foi aqui, nós estamos vivendo um momento, sabe? E a economia, você não depende do governo para ser uma pessoa vitoriosa. Você não depende da economia. Se você depender da economia, é o que você vai ter. Mas se você depender de Deus, você vai ter um resultado diferente. Imagina se esse povo tivesse dependido do governo do Egito. Se eles tivessem dependido das autoridades, contra injustiça, contra opressão, eles teriam acabado, sido exterminados, porque o interesse, a ideia daquele faraó era exterminar com todos eles. Terminar, fazer com que acabassem de vez, desaparecessem. Mas eles buscaram a Deus, eles temeram a Deus e não o rei. Eles não dependeram do governo, não dependeram da política, não dependeram daquelas autoridades, eles dependeram de Deus. Não dependeram. E Deus foi livrando, de todas as maneiras Deus foi livrando. Mais tarde, em Hebreus 11, 24, diz: pela fé. Você vê que tudo é pela fé. E o que é fé? Fé é crer. Crer no Deus vivo. Então, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele era um príncipe. Ele se tornou um príncipe. E pela fé, aquela fé que a mãe dele
colocou no coração dele, lá, quando ele era menino, aquela fé. Chegou um ponto que ele teve que tomar uma decisão. A vida está boa. Eu tenho os tesouros do Egito, eu sou um príncipe. Eu posso vir a ser o próximo faraó. Mas não é isso. Deus tem um outro projeto comigo. Deus tem uma obra diferente comigo. Não. A minha mãe, ela me criou. E ela me passou Deus, ela me ensinou a crer num Deus vivo. Eu vou crer nesse Deus. Aquilo começou a queimar dentro dele. Eu preciso de uma decisão. E ele tomou a decisão. E ele tomou a decisão pela fé. Alguém diria assim: que isso, rapaz, você é maluco? Olha que vidão que você tem. Tem tudo à sua disposição. Você vive no palácio, você é um príncipe. Você pode ser herdeiro do trono. Olha aí o que está aí diante de você. Mas você vê que quando Deus tem algo com alguém, e você ouve a Deus, e você é capaz, quando Deus tem algo, e Ele fala, e Ele tem algo com você, é certo, e muitas vezes está queimando lá dentro, Ele está dizendo: ei, não é isso que eu tenho com você, é isso. O que você vai fazer? Você vai tomar uma decisão pela fé? Você vai agir? Qual a decisão que você vai tomar? Você vai viver pela fé? Estamos falando de pessoas que viveram pela fé e superaram tudo pela fé e venceram todos os obstáculos pela fé. Decretos de morte, opressão, circunstâncias ruins. Eles venceram tudo. Estamos falando de um homem que agora desfrutava do bom e do melhor. E chegou a hora de tomar uma decisão. E ele foi capaz de, pela fé, se decidir. Ele decidiu a vida dele por aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Ele entendeu que ele estava vivo para algo maior. Não para viver aquela vida que ele estava vivendo tão confortável. É só isso? Não. Eu tenho algo muito maior com você. Pela fé, ele tomou a decisão: não. Eu não quero. Quando se fala, se recusou ser chamado filho da filha do faraó, é ele dizendo assim: não, eu não quero herdar o que pertence à minha mãe, que me adotou. O que ela, se eu ficar aqui, eu vou ter muita coisa, mas não é isso que Deus tem comigo. Para minha carne é bom, mas não para o meu espírito. Por amor a Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa pela fé, ó, tudo pela fé. Saiu do Egito não temendo a ira do rei, e que ira! E ele saiu sem temer, ele não temeu absolutamente nada, e perseverou, não temeu e perseverou, não temeu e perseverou, porque via aquele que é invisível, ele enxergava o invisível, ele enxergava as coisas espirituais, ele entendeu que tudo era espiritual, e que ele tinha que viver de forma espiritual, que ele tinha que viver pela fé. Ele entendeu que existia um Deus, e ele precisava se envolver e se curvar diante desse Deus, se envolver com esse Deus, e não com as coisas que ele estava envolvido. Tinha algo maior. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Ele fez tudo pela fé. Ele acreditou que passando, mandando o povo passar aquele sangue nos umbrais das casas, o anjo da morte não entraria. Ele creu, ele falou para o povo: oh, pode crer nisso, passa do sangue do cordeiro, e o anjo da morte não vai entrar aqui.
Por isso nós precisamos estar debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que nos guarda, nos protege, nos livra, nos defende. Enquanto a casa do ímpio está sendo devastada pelo mal, a sua que tem o sangue do Cordeiro está sendo cuidada e abençoada. Enquanto todo mundo lá fora está gemendo, o pior está acontecendo. Na sua casa não tem nenhum cachorro latindo. Porque assim foi. Tem a bênção de Deus. Tem luta? Tem. Mas tem a bênção de Deus, que vai além das lutas. E você vence todas elas. Pela fé. Pela fé o povo atravessou o mar, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé. Pela fé o povo passou com os pés enxutos. Os egípcios, o ímpio acha, ele vê o justo vivendo vitórias, ele acha que do jeito dele, fazendo ao modo dele, ele pode ter o mesmo resultado, porque ele acredita que é só ir lá, pisar e passar. Ele não entende que aquele mar foi aberto pela fé, e que aquele povo passou pela fé, e eles não tinham fé no Deus de Israel, consequentemente, morreram afogados. Porque você só pode ver o mar da sua vida ser aberto pela fé. E você só consegue atravessar com pés enxutos pela fé. É pela fé. Se você não tem a fé, você não suporta, você não passa, você não vê as coisas mudarem, porque você não crê, falta fé. Você está temendo o problema, está temendo as circunstâncias, está envolvido com elas. Consequentemente, o seu espírito se abala. E a sua fé morre. Mas quando você crê, em meio às circunstâncias você cresce. Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam e mais fortes ficavam. As parteiras não temeram o rei, temeram a Deus, foram abençoadas. O povo não temeu o rei, temeu a Deus, foi abençoado. E assim por diante. Os pais do Moisés não temeram o rei, temeram a Deus e foram abençoados. Moisés viveu pela fé, rompeu com aquela vida gloriosa pela fé, deu passos de fé, viveu coisas estrondosas por causa da fé. É a fé. E se eu crer, tudo que você tem que fazer é crer num Deus que nunca falhou, num Deus que não falha, num Deus que não mudou. Deus não vai me abençoar, porque eu tenho estratégias várias. Vai me abençoar porque eu creio, e me submeto a Ele. Porque aquela estratégia da mãe da Joquebede, com a Miriam, de fazer o cesto, e colocar, podia ter sido um fiasco. O cestinho podia ter virado, o crocodilo comido o menino, e um fiasco. A filha do faraó podia ter ignorado, ou podia ter mandado buscar e olhado e dito, não, joga no Nilo, porque meu pai já mandou, que é para matar todos os meninos, não quero saber disso. Então, é Deus, você pode ter a estratégia que for, se Deus não abençoar, dá tudo errado. É a bênção de Deus que faz a diferença. A bênção de Deus. Nós precisamos de Deus. É a bênção de Deus que faz com que uma coisa assim, que às vezes tem tudo para dar errado, dá certo. E quando falta a bênção de Deus, tem tudo para dar certo, dá tudo errado. É Deus que faz a diferença. Nós temos que caminhar pela fé. É pela fé, é pela fé. Além das circunstâncias. Ignorar as circunstâncias. Sabe, olhar para o alto, tirar o olhar dessas coisas pequenas, ainda que sejam coisas grandes, como eles estavam vivendo, na verdade, eram mesmo. As circunstâncias deles não eram fáceis, nem um pouco fáceis, mas eles confiaram em Deus. E ao invés deles se entregarem à agonia, à tristeza, à angústia, eles seguraram no peito a alegria, a paz, a confiança no Deus vivo e decidiram, nós vamos continuar vivendo a nossa vida.
Independente das circunstâncias, independente de chibata e opressão, independente de decreto, nós não vamos parar de viver a nossa vida, nós não vamos parar de sonhar, nós não vamos parar de viver, nós vamos seguir o nosso caminho, e Deus será conosco. E foi mesmo. E quando o problema estava lá, difícil, eles invocaram a Deus, e Deus mandou o livramento. E o resto, você conhece a história, que história linda. Quanto poder, meu Deus. Quanto poder, o Nilo, que foi um cenário de morte, se tornou um cenário de salvação na vida daquela família que creu. Uau, Deus é o Senhor das circunstâncias. As circunstâncias não têm poder sobre nós, é Deus que tem. Você está se envolvendo com circunstâncias? Será que essa semana você já se entregou a muitas situações? Meu ano eu comecei, tinha que acontecer isso, e aconteceu aquilo outro. Eu não esperava por isso. Eu estou cansado, mas o ano começa, olha quanta tribulação. Você não está debaixo dessa tribulação aqui. Olha as circunstâncias deles. Olha. E você vê. Havia esperança. Isso é maravilhoso. Você tem que entender que quando você acha que algo saiu do controle, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida. Sabe, da sua história. Ele está. Mais emocionante. Quantas vezes nós olhamos e parece que tudo saiu do controle. Tudo, parece que está tudo fora de controle. E não está. Você está servindo a Deus? Não tem nada fora de controle. É que você começa a se envolver com os problemas, com as circunstâncias. É o que o médico diz, é o que o fulano diz, é que não sei quem mais diz, é o que aconteceu, é não sei o que. Eu esperava isso. Tira o seu olhar de tudo isso. Isso não é importante. O que importa é você confiar em Deus e Ele vai te dar vitória em tudo. Eu não sei o que você está vivendo. Mas quanto mais eles eram oprimidos, mais cresciam. Mais se tornavam fortes. Quanto mais vinha opressão, mais crescimento, mais progresso, mais força, mais avanços. E eu gosto muito disso porque isso é a mais pura verdade. Às vezes você não sabe para onde olhar, o que fazer. Meu Deus, é um trem de cá, é outro de lá, é um negócio, parece que é espeto para todo lado, e você tem que olhar e dizer assim, peraí, acima de tudo isso tem um Deus. Não, isso aí não tem poder sobre mim, isso aí vai passar. Não vou me envolver com isso. Tira o seu olhar das circunstâncias, tira o seu olhar desses problemas, tira o olhar desse diagnóstico, tira o olhar dessas negativas. Olha somente para Deus. Confie em Deus, busque a Ele. Dependa dEle, independente de qualquer coisa. Se Ele está no controle, Ele está, você vai sair muito melhor de tudo isso. Muito melhor. Testemunhos maravilhosos, poder de Deus, milagres, espere por milagres, espere por coisas grandiosas, espere pelo poder de Deus, espere por acontecimentos incríveis. É tempo da bondade de Deus para nós. Aleluia! Sim, aleluia! Nós estamos debaixo do favor de Deus. E as circunstâncias não têm poder sobre nós. No mesmo cenário de morte, foi cenário de vida, se tornou um lugar de vida. Deus muda as coisas, Deus reverte as coisas. Aqueles pais passaram eles
influenciaram, aquela mãe influenciou aquele filho por toda a vida. Você pode influenciar seus filhos e pessoas por toda a vida, sem uma fé fingida, sabe? Você pode influenciar nesse momento de tanta pressão, tantas pessoas. Você pode nesse momento, como eles, aquela família foi muito bem sucedida no momento de mais opressão. Como aquela família foi bem sucedida? Daquela família saíram 3 líderes fortes que Deus fala deles. Em Efésios 5, 17, eu vou ler na amplificada. Por isso vocês devem andar com cuidado, vivendo com honra, propósito e coragem, evitando aqueles que toleram e permitem o mal, não como nécios, tolos, mas como sábios, sensatos, inteligentes. Falem comigo, vamos juntos, pessoas mais exigentes, usando o máximo do seu tempo na terra, reconhecendo e aproveitando cada oportunidade e usando-a com a sabedoria e diligência, porque os dias são preenchidos com o mal. Portanto, não sejam tolos e descuidados, imprudentes, mas compreendam e agarrem firmemente aquilo que é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para nós? A mesma que foi para esse povo naquele tempo tão difícil. Que a gente confie nele, tema ele, espere por ele. É isso que ele espera de você, que você tema ele, que você confie nele, que você espere por ele, que você não se importe com as circunstâncias. Diga comigo, as circunstâncias não são importantes. Não, diga mais forte, as circunstâncias não são importantes. Diga o que eu acredito é importante. E eu acredito no poder de Deus. É isso que é importante, as circunstâncias não são importantes. Não são. Tira o seu olhar de tudo isso. Tira o foco das dificuldades. Tira o olhar das circunstâncias. Deixa eu ler de novo para você esse versículo. Ó. Aqui. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Depois, olha aqui, ó. Ele ordenou 20, Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, e cada vez mais forte. Coloquem-se de pé, por gentileza, e a mão no coração. Vamos lá. Tira o foco das dificuldades. E coloque no objetivo, no sonho. Onde você põe o seu foco, a energia flui. Vai haver poder. Sai do ciclo vicioso. Chega de repetir o que não funciona. Abandone os vícios. Sabe quais são os piores vícios? O vício de pensar errado, de alimentar pensamentos miseráveis, sentimentos miseráveis, comportamentos miseráveis. Abandone. Na reunião do Ano Novo, eu falei sobre hábitos novos. Falei sobre rituais. Basta olhar para uma pessoa e você já sabe quais são os rituais dela. De lá para cá, você mudou? Você quebrou aqueles hábitos? Você já fez a sua lista de rituais que você não vai manter? Você já está praticando novos rituais, novos hábitos? Falamos também que o que você procura, você encontra.
você não vai encontrar o que você não está procurando. Então, o que é que você está procurando? Melhore incansavelmente. Precisamos ter fome de uma vida vitoriosa. Fome. Eu já falei aqui que Deus é atraído pela fome. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Se você disser para mim, eu tenho fome de Deus, você tem mesmo? Você tem resistido? Ou você tem olhado para as circunstâncias? E você tem fome de vitória? Fome de avançar e melhorar? Qual a imagem de vida que tem na sua cabeça? Qual a imagem de vida? Que vida que você tem? Quer ter? Qual a imagem que você tem na sua cabeça? Porque talvez uma imagem decadente que precisa ser derrubada de vez, arrancada. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre nós e nós fomos ungidos. Ungidos para libertação, para vida, para alegria, não para escravidão. Mais uma vez, controle o foco. Diga comigo, fale comigo, devo controlar o foco. Isso. Você tem que se lembrar que o mais seguro é o que vai influenciar. Aquela mãe era uma mãe segura. Joquebede mostrou ser uma mulher segura. E ela influenciou toda aquela família e levantou líderes na casa dela, mesmo em meio a uma escravidão e uma servidão terrível. Ela criou aqueles filhos debaixo da servidão, da escravidão, mas não para serem escravos. Eles tinham uma mente livre. Vamos lá. Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Eu ainda falei na reunião do Ano Novo. Se for culpar alguém por seus fracassos, terá que responsabilizar pelo sucesso também. Se culpar pelo mal, terá que culpar pelo bem também. Porque não é incomum nós ouvirmos pessoas: minha vida está assim por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa de não sei quem, por causa de não sei quem. Não. Quer saber? Eu muitas vezes, há muitos anos, graças a Deus, porque isso já mudou há muitos anos, eu tive momentos muito difíceis na minha vida, de lamber feridas e me sentir melancólica e chateada porque meu pai não tinha sido um bom pai, porque o Osmar não era um bom marido, porque nenhum deles tinha me ajudado, me dado o apoio que eu julgava que era necessário ter. E às vezes eu achava que vinha dentro de mim aquela sensação que eu não tinha como ir além, porque cadê eu não tive apoio nenhum. Eu tenho que me virar com isso, eu tenho que me virar com aquilo, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, eu tenho que dar conta daquilo outro. Mas Deus foi me mostrando que eles me fizeram muito bem. Porque se eles tivessem me dado tudo que eu achava que eles tinham que ter me dado, eu nunca teria me tornado a pessoa que eu me tornei. Sem eles eu não seria assim. Por isso que eu não os culpo. Por aquilo que eu sempre achei que eles deveriam ter me dado. Eles me deram o que podiam dar, ninguém pode dar o que não tem.
Pare de culpar as pessoas por aquilo que elas não deram a você. Porque o fato delas não terem dado, muitas vezes, foi fundamental para você dar um salto na sua vida e se tornar a pessoa que você tem se tornado. Então, se você tiver que culpar alguém pelo mal, culpe pelo bem. Porque se hoje você está bem, é porque ela te empurrou de alguma maneira, sem perceber. Ela te jogou para algo maior. Viva além das circunstâncias. Chega. Chega de viver uma vidinha medíocre. E às vezes nem medíocre, miserável. Porque tem uma mente miserável, um emocional miserável. Por quê? Porque eu só deixo entrar lixo dentro de mim. Tira o lixo que está aí dentro. Tira esse lixo que você deixou entrar. Faça a pergunta: faz sentido fazer o que eu tenho feito? Eu creio que Moisés estava lá no palácio e olhou e disse: faz sentido eu continuar aqui? Faz sentido eu continuar fazendo o que eu tenho feito? Não, aqui não é o meu lugar, eu vou sair. E pela fé ele saiu. Aleluia. O que você está procurando? Você só vai encontrar o que você procurar, o que você tem buscado. O que você tem buscado? Começa a buscar a vida que você realmente diz que quer. E caminhe pela fé, confiando em Deus. Comece a se liderar. Para de fazer o que é fácil. Quem só faz o que é fácil permanece fraco. Aquilo que você deita e acorda pensando são seus valores. Então você sabe muito bem o que você dá valor. Eleve os seus valores. Tenha um padrão elevado. É 2018, ano da bondade do Senhor. Comece a se observar quem você é, como você pensa. Age, reage na vida. Comece a prestar atenção em você e a colocar tudo diante de Deus e dizer: Senhor, não, eu não quero ser esse tipo de gente, eu não quero ter essa mentalidade, eu não quero ter esse espírito, eu não quero ter esse comportamento, não, eu não quero ter esse resultado. Então, eu preciso da sua ajuda para viver de forma diferente. Eu sempre digo que você não pode ser aquele tipo de gente que espera que algo vá acontecer sem que mudanças sejam efetuadas. Se nada mudar, nada mudará. Nós precisamos tomar uma decisão. Não. Eu preciso estar comprometido com a mudança da minha vida. Ninguém pode estar mais comprometido do que eu. Chega, você não pode mais ter essa frase na ponta da língua: o que você vai fazer por mim? Não, o que eu vou fazer por você, o que eu vou fazer pelo reino de Deus. O que você vai me dar? Não, eu não vou ser aquele que tira, eu vou ser aquele que dá. É muito difícil, não consigo. Deus já disse para você, está na Bíblia. Não é difícil fazer, não está além do seu alcance. Chega de viver como se alguém te devesse algo, ou dizendo para alguém: você me deve algo. Não, ninguém te deve nada. E sabe o que? Tem uma palavra para isso. Se você tiver que dever, não deva nada além do amor. É bíblico. É bíblico. Não, você não me deve nada e eu também não te devo nada. Viva além das circunstâncias. Não tenha mais essa atitude: não é o bastante, ninguém me entende, ninguém me ajuda, minha vida é mais difícil, você não está na minha pele. Porque quando nós começamos a pregar sobre isso, logo tem alguém que vem e diz: você não está na minha pele, você não sabe o que eu tenho pensado. Com esse espírito você nunca vai além. Nunca.
Vamos parar de dizer, para você é mais fácil. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso. Não, para você é mais fácil. Não, para você é mais fácil, fica muito fácil simplesmente colocar assim. Para você é mais fácil. Deus não faz acepção de pessoas. Mas não adianta você achar que Deus vai dar o mesmo para você que deu para o outro, sendo que o outro plantou jabuticaba e você plantou joio ou erva daninha, o outro plantou trigo. Se o outro plantou trigo, ele vai colher trigo. Você plantou joio, você vai colher joio. Como é que você pode querer ter o mesmo daquele que plantou para ter 100% de resultado? A Bíblia fala disso. Alguns colhem 30, outros 60, outros 100, dependendo do que ele planta. Se você planta para ter 30, como é que você vai ter 60? Se você planta para ter 60, como é que você vai ter 100? Se você quer ter 100% de resultado e além, está na hora de você ter a atitude de fé que te leva além. Ao invés de você andar 1 milha, anda 10 milhas a mais. Ao invés de você plantar apenas um pedacinho de terra, planta um terreno muito maior. Amplia a sua tenda, como diz a Bíblia. Eu já falei que pessoas egoístas são infelizes e altamente frustradas. E são aquelas que dizem eu não consigo, e sempre eu. Chega, é ano novo, ano da bondade do Senhor, ano em que nós temos que crescer, e nós podemos crescer e desfrutar da glória de Deus, independente das circunstâncias, rumo ao topo, coisas grandiosas, eu vou viver coisas maiores na minha vida. Eu mostrei para você as circunstâncias dessa família, as circunstâncias dificílimas que esse povo estava, e quanto resultado maravilhoso. Sabe por que eles cresceram em meio às dificuldades, às circunstâncias? Porque eles não se envolveram com elas, porque eles creram independente das circunstâncias. Eles creram, e quando você crê, não tem opressão que te derrota. Não tem situação que vai te derrotar. Nada vai ter o poder de te derrotar. Nada. Quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. E o povo foi crescendo e se tornando cada vez mais forte. Diga, assim será a minha vida sempre. Independente das circunstâncias. Bem forte, rumo ao topo. Isso, eu vou crescer. Eu vou avançar. Nenhuma situação vai me impedir. Nenhuma circunstância vai ser problema para mim. É hora de você começar a dizer para cada problema que tem cruzado o seu caminho, exatamente assim: isso não é problema para mim, não é problema para mim, também isso aqui não é problema para mim, isso também não é problema para mim, isso aqui também não é problema para mim. Eu posso avançar independente disso, eu posso ir além independente disso. Deus está comigo. Se essas pessoas cresceram tanto, progrediram tanto, em meio a tantas dificuldades, eu posso também. Eu creio nisso. Eu creio. Aleluia. Quanto mais eram oprimidos. Quanto mais eram oprimidos. E mais ficavam fortes. Diga, eu sou forte. E mais vou crescer. Em nome de Jesus. Então agora eu quero que você nesse momento fale com Deus e tome a decisão da sua vida. O que tem dominado você? Não, isso não vai mais me dominar. Acabou, não vai mais. Talvez é um vício, talvez é imoralidade, talvez uma carência, talvez um temperamento difícil, talvez uma preguiça. Não podemos mais perder tempo, chega. Eu quero um tempo novo para mim. Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso evoluir, eu posso ir além, eu posso viver a glória de Deus. É isso que eu quero, é essa vida que eu quero para mim.
Aleluia. Fala com Deus. Vamos, rasga seu coração. Fala com Deus. Fala com Deus. É hora de você falar com Deus. Ó Senhor, eu estou tomando a decisão da minha vida aqui agora, meu Deus. Ó meu Deus, eu tenho vivido isso, mas isso não tem poder mais sobre mim. Eu posso vencer. Eu vou além, meu Deus. Eu confio no Senhor. Eu estou me levantando. Esse será o melhor ano da minha vida. O diabo está tentando mostrar que não, mas será o melhor ano da minha vida. Eu vou para o topo. Eu vou viver coisas que eu ainda não vivi. Eu vou viver coisas gloriosas. Essas opressões, tanta opressão, isso não vai me vencer. Isso não vai me derrubar. Isso não vai impedir minhas vitórias. É agora que eu vou crescer e vou me tornar mais forte, e forte, e forte, e forte. E vou crescer, e crescer, e crescer. E mais forte, e mais, porque o Senhor é comigo. Aleluia, aleluia. Vai passando o teu sangue sobre o teu povo agora, meu Deus. Vai queimando cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. E que todo espírito contrário, que talvez estava dominando mentes e corações, saia agora. Que cada um seja queimado do alto da cabeça, a planta dos pés, e sofra uma libertação agora. Que nenhum mal tenha poder sobre essa pessoa. Que toda a força do mal caia por terra. Que ela seja livre de tudo que estava escravizando a vida dela. Seja livre agora. Seja livre agora. Em nome de Jesus. Eu ordeno, seja livre dessa enfermidade. Seja livre dessa mentalidade que só tem te derrubado. Seja livre dessa amargura. Seja livre dessa situação que tem te bloqueado e te amarrado num lugar ruim. Seja livre agora. Seja livre da tristeza, da angústia, desse desânimo, desse medo. Saia em nome de Jesus agora. Seja livre desse vício mental, emocional. Seja livre dessa melancolia, dessa depressão. Seja livre agora, completamente livre de tudo que te oprime e te amarra no lugar derrotado. Seja livre, em nome de Jesus. Seja livre. Seja completamente livre agora. Em nome de Jesus, fala com Deus. Eu estou recebendo a minha libertação, agora chega. Esse ano vai ser diferente. Eu já entrei e comecei a me envolver com coisas pequenas, com coisas secundárias. Eu já comecei a me envolver com problemas. Eu comecei a me envolver com picuinha, micuinha. Eu comecei a me abater. Eu já comecei a pender para a direção errada. Eu comecei a me abater com situações. Não, eu não vou mais deixar isso me abater. Eu não tenho medo do futuro. Eu não tenho medo do amanhã. Eu não tenho medo de problemas. Eu não tenho medo de ameaças. Eu não tenho medo de nenhum decreto de morte. É isso que você tem que dizer. Eu não tenho medo da circunstância. Eu não tenho medo de chibata. Eu não tenho medo da fúria do rei. Eu não tenho medo de nenhuma situação que vem para oprimir. Nada vai me intimidar. Nada temerei. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Levante-se agora. Levante-se com poder. E comece a dizer que você confia em Deus. E que você não vai deixar o mal ter poder sobre você. E abater a sua vida. Vamos, lute. É hora de você lutar e dizer: não, isso não tem poder sobre mim. Eu posso vencer. Eu posso lutar. Eu posso avançar. Em meio à opressão. Em meio à perseguição. Em meio a decretos terríveis. Eu vou crescer e me tornar mais forte. É tempo de eu crescer e me tornar mais forte. Eu vou crescer e me tornar mais forte. Crescer e me tornar mais forte e mais forte. Eu vou me tornar mais forte e mais forte. Sim, mais forte. É agora que eu vou crescer e vou me tornar mais forte. Agora eu vou crescer e vou me tornar mais forte. Em nome de Jesus. Fala com Deus. Eu declaro, aleluia, que forte sou. Aleluia. No Senhor. Minha força está. Minha força Levante-se com poder. está. Deus está no
controle da nossa Ele vida. me faz Você vai para o topo. Prossiga para o topo. Para um novo tempo. Para as vitórias. Desfruta da bondade do Senhor. Esse mal não tem poder sobre você. Manda sair. Sai a acusação. Sai a condenação da minha vida. Sai todo vício demoníaco. Sai melancolia. Sai tristeza. Sai desânimo. Cegueira. Saia. Sai enfermidade. Sai todo peso. Todas as amarras. Ele me faz voar. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para coisas grandes. Me ungiu para ser livre, para eu ter poder e avançar. Ele me ungiu para eu viver em paz e ter alegria. Ele me ungiu para eu viver a glória de Deus. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu tenho a unção que me levanta e me leva além. E eu vou além. Além das circunstâncias. Aleluia. Como águia sou. Aleluia. Como águia sou. Eu declaro que forte sou. Aleluia. No Senhor. Minha força está. Ele me faz voar. Bem mais alto. Bem mais alto. Como águia sou. Aleluia. Como águia sou. Aleluia, aleluia. Ó Espírito Santo, eu oro ao Senhor. Levanta o povo forte aqui. Levanta essa igreja. Anima. Que essa pessoa saia daqui sonhando, projetando, desejando, indo além e determinada a confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Rumo ao topo. O topo é o meu lugar. Pensamentos altos. Que ela olhe para o alto. Que ela vença as circunstâncias ruins. Em meio a tantas situações difíceis, a tanta opressão, esse povo cresceu e se tornou tão forte. E foi ficando cada vez mais forte. Que ela saia daqui segura. Que essa é a melhor fase da vida dela. É o momento que ela mais vai crescer. Ela vai avançar. É momento de avanços. Que ela confie. É hora de vencer. É hora de ir além. E esse povo só venceu. Nada, nenhum sonho ficou parado. Ninguém parou de sonhar. Ninguém parou de lutar. Ninguém parou de projetar. Ninguém parou de amar. A vida continuou. Mesmo em circunstâncias tão ruins, eles não se envolveram com elas. Construíram famílias, construíram a vida, construíram líderes, construíram uma nova geração, construíram um povo forte, porque andaram pela fé e confiaram no Senhor. E quando uma pessoa confia no Senhor, ela sempre vai superar e ela sempre vai estar diante da vida como imbatível, invencível. O mal nunca poderá detê-la, nunca, porque o Senhor é mais forte. Quando nós cremos no Senhor, nos tornamos imbatíveis. Eu abençoo o teu povo com esse espírito de fé, que ela saia daqui, cada pessoa cheia de fé, de poder, porque o Senhor nos mandou uma palavra que revigora, que renova, que cura, que é a garantia absoluta que nós vamos viver, é a sua glória, independente dos problemas. Nós vamos crescer ainda mais, nós vamos avançar ainda mais, nós vamos progredir ainda mais, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço demais pela palavra, agradeço pela reunião, agradeço por essas pessoas maravilhosas que estão aqui, lindas, fortes, determinadas, que saem daqui prontas para avançar e viver mais da sua glória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém.